Fator R. Muitos profissionais ainda têm dúvidas sobre o que é o fator R, se a atividade dele está sujeita, o que é que isso implica. Eu tenho aqui no canal uma série de vídeos falando sobre fator R para diversos nichos profissionais, mas aqui hoje eu vou falar de forma mais geral o que é, como é que se calcula e para que empresas que ele se aplica. Tá certo? Eu sou a Flávia Souza, sócia e contadora da Santa Contabilidade. Meu objetivo aqui é trazer informação de qualidade para os empresários para que paguem o menor imposto possível dentro da lei. E vamos lá então ao assunto, fator R. O que é o fator R? É uma razão, uma proporção aí entre, para empresas do anexo, com atividades do anexo 5º do Simples Nacional e algumas atividades do anexo 3º, elas podem ter tributações em anexos diferentes do Simples, de acordo com a proporção entre gasto com folha de salários em relação ao faturamento acumulado daquela empresa. Ou seja, a gente tem o que compõe custo com folha de pagamento de uma empresa. O salário dos empregados, se essa empresa tem funcionários, o custo ali, o valor do prolabore, que é o salário do sócio da empresa, e a contratação de terceiros, aí, de profissionais avulsos, de autônomos para a prestação de algum serviço esporádico que foi pago ali para aquela pessoa física. Esses valores compõem o que a gente chama de folha de pagamento e soma-se a esses salários, aí, a essas remunerações, os encargos incidentes também sobre essas remunerações. Então, custo com folha de pagamento é folha de salário mais encargos e a receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Então, por exemplo, uma empresa que tem um faturamento acumulado de 1 milhão, certo? Nos últimos 12 meses. E tem um custo com folha de pagamento aí de 280 mil. 280 mil corresponde a quantos por cento desse 1 milhão? Corresponde a 28%, que é exatamente a proporção exigida pela legislação para que uma empresa que esteja enquadrada no anexo 5º do Simples Nacional, onde a tributação começa em 15,5%, ela possa, se ela tiver essa proporção entre gastos com folha de pagamento e faturamento acumulado de no mínimo 28%, se ela atingir esse percentual mínimo, 28, 29, 30, acima de 28%, ela vai atender aí ao cálculo do fator R e vai poder, em vez de ser tributada na tabela do anexo 5º, que começa com 15,5%, ela passa a ser tributada na tabela do anexo 3º a partir de 6%. O que pode acontecer com uma empresa dessa? Num mês o fator R ficou 29%. Vai tributar lá pela tabela do anexo 3º. No mês seguinte ocorreu alguma mudança aqui, o meu fator R ficou em 27%. Aí ela vai ser naquele mês tributada na tabela do anexo 5º. Então, para uma empresa que tem atividade sujeita ao fator R, a tabela de anexo aqui para a tributação, ela vai poder oscilar a cada mês. Por quê? O cálculo do imposto do Simples Nacional, ele não tem uma alíquota fixa e única para um período de tempo. A cada mês é feito o cálculo da alíquota efetiva daquele mês. Por quê? O cálculo da alíquota é feito com base no faturamento acumulado dos últimos 12 meses. E a cada mês, passa mais um mês, cai fora lá um faturamento acumulado de 12 meses para trás. Então, esse faturamento acumulado ele é dinâmico, o que influencia no cálculo da alíquota efetiva. E esse faturamento dinâmico e a folha de pagamentos, ela também não tem sempre o mesmo valor. Pode ser que no mês eu tive pagamento de férias, eu tive um custo com rescisão, eu demiti funcionário, não recontratei mais, então meu custo com folha diminuiu. Tudo isso influencia no cálculo do fator R mês a mês, o que é muito importante, você saber se a sua atividade está sujeita ao fator R e o que isso implica na prática. Na prática implica num controle, num conhecimento mensal desse cálculo do fator R para identificar se a sua empresa está ali perto do limite de sair do fator R e começar a ser tributada no anexo 5º, ou tá tranquilo, vai acompanhando mês a mês, evolução do faturamento em comparação ao gasto com folha, como é que tá essa proporção, para que você não tenha uma surpresa de repente, num mês que a sua empresa ficou fora ali do cálculo do fator R, não atingiu 28%, você vai ter uma tributação maior. E aí você precisa estar ciente disso, se organizando para isso. Esses são os principais, o básico assim, de pontos de atenção para pessoas, empresas que têm atividades tributadas no anexo 5º e sujeitas ao fator R. Destaco aqui que são
Basicamente, tem algumas outras atividades, mas profissões regulamentadas, médico, dentista, engenheiro, enfim, uma série de atividades aí que podem estar sujeitas ao fator R e precisam ter essa observação do cálculo da proporção aí da folha de pagamento, atividade de consultoria nas mais diversas especialidades, tudo isso precisa ter atenção no momento do cálculo para você não estar pagando imposto desnecessariamente. Podia estar lá no anexo 3º e estar pagando no anexo 5º, por quê? Precisa entender para saber se tem alguma forma de reduzir essa carga tributária, tá certo? Se tiver alguma dúvida, deixa comentário aqui nesse vídeo e continua acompanhando os nossos conteúdos. Um abraço e até o próximo vídeo.